Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, uma segunda-feira bem movimentada para o noticiário cruzeirense, mas antes vamos repercutir a vitória do último sábado para cima do Criciúma pelo placar de 2-1. O Cruzeiro venceu seu primeiro jogo no Brasileirão sob comando do Fernando Diniz. Fernando Diniz venceu a primeira em Belo Horizonte e o Cruzeiro chegou à sua terceira vitória no segundo turno do Campeonato Brasileiro. A formação teve ali uma modificação inicial, que foi a saída do Wallace para a entrada do Lucas Silva. Ele acabou sentindo um desconforto e foi cortado do jogo e formou ali a dupla de volantes com o Lucas Romero. Matheus Henrique e Matheus Pereira terminaram de formar o meio-campo. O ataque foi mantido com Gabriel Veron e Caio Jorge. E talvez o Cruzeiro tenha feito o seu melhor tempo, no caso o primeiro contra o Criciúma, desde a chegada do Fernando Diniz. Boas chances criadas, bastante posse de bola envolvendo o adversário e o placar foi aberto logo com 9 minutos de jogo, marcado pelo Caio Jorge depois de uma assistência espetacular do Matheus Pereira. No segundo tempo, Gabriel Veron aos 24 fez 2-0 em um bom contra-ataque e o Alano aos 37 descontou para o Criciúma. O Cruzeiro também perdeu algumas oportunidades, o jogo poderia ter sido um pouco mais tranquilo. Mas o Alano descontou e o Cássio, quando necessário, fez boas intervenções na reta final, assegurando o 2-1. Como o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, agora temos um G7 no Campeonato Brasileiro. E por que eu falo isso? Porque o Cruzeiro subiu para a 7ª posição com 47 pontos, ultrapassando o Bahia. Então agora o Cruzeiro está numa zona de classificação para a Copa Libertadores, independentemente do que aconteça na Copa Sul-Americana no próximo dia 23. Então uma boa notícia para o torcedor cruzeirense, que agora respira um pouco mais aliviado depois de ter quebrado essa sequência ruim. Eu lembro para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras e em toda a região. Bem, Cruzeiro vencendo e nos bastidores uma expectativa muito grande para a temporada 2025. Ontem, depois da final da Copa do Brasil, o Gabigol, Gabriel Barbosa, anunciou que não vai permanecer no Flamengo para o próximo ano. E o Globoesporte.com divulgou a informação de que o Gabigol teria fechado com o Cruzeiro. O Cruzeiro ainda não confirma oficialmente essa informação, mas o que sabemos é que está tudo muito alinhado e que durante essa semana o Cruzeiro vai se reunir com representantes do Gabigol para definir o tempo de contrato. Então o Gabigol deve assinar com o Cruzeiro entre 3 e 4 temporadas e deve ter um salário maior do que o que ganhava no Flamengo. Há quem diga que os vencimentos mensais possam ultrapassar os 3 milhões de reais entre salários e luvas, e isso teria atraído o Gabigol, óbvio, a fechar com o Cruzeiro, ao invés, por exemplo, de Palmeiras, Santos e Corinthians, que seriam outras equipes interessadas na contratação do centroavante. Então o Gabigol está muito próximo de se tornar reforço do Cruzeiro para 2025. Lembrando que o Cruzeiro já tem tudo muito bem alinhado com o Christian, volante do Atlético Paranaense, e outro nome que surgiu hoje, também divulgado pelo Globoesporte.com, é do lateral esquerdo Wendel, do Porto, de 31 anos, que inclusive foi convocado recentemente para a seleção brasileira, cujo contrato com o Porto se encerra no meio do ano que vem. Então o Cruzeiro poderia em janeiro fazer uma investida para fazer um pré-contrato e ter o jogador de graça no mês de julho. Então, a partir disso, caso Marlon ou Kaique não permaneçam por conta das sondagens do futebol do exterior, o Cruzeiro já teria ali o Wendel assegurado para assumir uma vaga na lateral esquerda celeste. John Arias. Alexandre Matos foi perguntado sobre o meia, ele não confirmou, disse até que se sente honrado em ver o Cruzeiro com nomes especulados como o próprio John Arias e também como o Gabigol, mas a situação do John Arias é a seguinte: ele já tem um acordo com o Fluminense de que vai deixar a equipe antes do contrato para jogar na Europa, mas se não aparecer nenhuma oferta vantajosa para o John Arias do futebol europeu, o Cruzeiro não descarta uma investida para tentar ter o jogador que foi muito bem com o Fernando Diniz na temporada passada. Essas as informações do Cruzeiro nesta segunda-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília.